Talvez o fato mais estarrecedor sobre a existência humana é que ela carece de significado. A existência humana é sem sentido. Levamos vidas que se resumem à luta pela sobrevivência, eternamente pagando contas, sofrimento por nada. Isso simplesmente não faz sentido. Isso me faz pensar sobre várias coisas, dentre elas, sobre o script da vida humana, um roteiro estabelecido até antes de nascermos. Ora, existem alguns instrumentos que nos possibilitam interpretar tais roteiros. Instrumentos estes que naturalmente sofreram deturpações do sistema para que fossem considerados meras fantasias. A astrologia, a quiromancia e toda a sorte de artes divinatórias que foram classificadas como coisas do diabo, como misticismo, são os instrumentos que foram fornecidos aos humanos para que estes conseguissem ao menos se situar na vida e naturalmente ficassem menos perdidos ao descerem a este mundo. Ora, abrimos os olhos nesse mundo onde nada faz sentido e tudo é uma loucura. Sem algum manual de instruções, toda a vida fica estratosfericamente mais complicada. O ser é atirado num poço de absoluta cegueira. Isso o faz mergulhar na correnteza do sistema. Perceba como que o ocultamento dos instrumentos de leitura dos scripts foi algo intencional e planejado exatamente para colocar todas as criaturas humanas dentro de um molde em comum. Tal molde é o sistema, é a Matrix. Pois quem não conhece o básico acerca de si mesmo está fadado a fazer de si um joguete de forças que ditam o que você deve e precisa ser. Por isso vivemos todos vidas idênticas, vidas sem significado e sem sentido, onde nada se faz além de existir automaticamente dentro de um sistema que nos obriga a lutar pela sobrevivência eternamente. Coloque natureza no Google Imagens. Verás as belíssimas paisagens desse lugar batizado de Terra. Os lugares magníficos que aqui existem, lugares mágicos, lugares interessantes, lugares especiais. E, no entanto, quem consegue desfrutar disso? Eis a realidade do planeta prisão. A cada dia eu fico cada vez mais convicto de que a Terra é um planeta prisão. Uma prisão principalmente mental. Bom, mas voltando a falar sobre o roteiro de existência humana, a astrologia, por exemplo, consegue dizer coisas sobre a vida de uma pessoa que nos leva a refletir se existe realmente o livre-arbítrio ou se tudo já está traçado e escrito nas estrelas. Um recém-nascido, por exemplo, podemos facilmente fazer um mapa astral do mesmo e profetizar sobre experiências que ele terá na vida. E tais profecias sempre acabam por se cumprir. Para os astrólogos mais sagazes, é possível descobrir minuciosidades incríveis sobre a vida de uma pessoa que acabou de nascer, pois isso é irrelevante. Ter 50 anos ou 10 anos é quase que completamente irrelevante para a astrologia, pois a astrologia é uma ferramenta atemporal. Uma ferramenta atemporal de leitura temporal, para ser mais exato. É algo fora do tempo, mas que opera no tempo. Tentarei explicar melhor. Um mapa natal contém o passado e o futuro em si. O passado no sentido de que o ser humano já nasce com alguma bagagem. Isso é inegável. Se essa bagagem diz respeito a vidas passadas, isso eu não ouso afirmar, pois não mais acredito na existência de vidas passadas, mas vidas simultâneas. Vidas simultâneas estas
não no mundo espiritual, mas na própria Terra em múltiplas realidades paralelas. Bom, acho que não vem ao caso dissertar extensamente sobre essa informação agora. Voltando ao assunto, o mapa astral é algo que está além do tempo, mas que fornece um registro temporal. Um mapa astral é como uma fotografia temporal de algo. As imagens dessa fotografia são construídas a partir dos símbolos astrológicos. Com esses símbolos você vai construindo essa determinada fotografia temporal. Ou seja, a astrologia é um instrumento que lê um determinado acontecimento no tempo. Tal acontecimento pode ser qualquer coisa. Pode ser um evento, uma inspiração, um ser humano. No caso de um ser humano, por exemplo, ao pegar a data, o local e o horário de nascimento desse ser humano, o mapa astral faz clique e tira a foto de toda a vida que esse ser humano viverá. Pois na verdade o verbo viver só é colocado no futuro para o ser humano em questão. Pois para a alma da astrologia, esse verbo viver no futuro é algo que já aconteceu ou que está acontecendo. O que a astrologia faz é colocar as mãos fora do tempo e captar a totalidade atemporal de algo que está existindo temporalmente. Por exemplo, você está na janela do 5º andar e observa na rua um sujeito caminhando. Por conta da posição em que você se encontra, você consegue constatar o percurso que esse sujeito fará. Ele passará perto de um poste, perto de uma determinada árvore, vai atravessar a rua e depois vai dobrar a esquina. Tudo isso você captou num único olhar, pois esteve numa posição privilegiada que possibilitou essa captação. Esse é um pálido exemplo acerca do funcionamento da astrologia. A astrologia coloca os olhos fora do tempo e registra um determinado bloco de tempo. Esse determinado bloco de tempo é colocado para nós através de um mapa astral. Por essas e outras, acho a astrologia um dos instrumentos mais complexos e sofisticados que temos na Terra. Interessante que a astrologia está baseada nos corpos celestes. Ela utiliza os corpos celestes para efetuar uma leitura do tempo. É como se os corpos celestes fossem os mecanismos de um relógio cósmico. Isso me induz a crer que as estrelas possuem uma qualidade de portais temporais, pois sabendo interpretá-las, é perfeitamente possível dar saltos no tempo. A astrologia está aí comprovando isso. Curioso que me surgiu agora à mente aquele acontecimento dos 3 reis magos, astrólogos malucos que, a partir de uma sensível observação celeste, deduziram que havia nascido uma criatura especial, de maneira que essa observação os levou a trilhar um caminho na terra traçado pelas estrelas. As estrelas os guiaram ao menino Jesus. Isso é algo incrível demais. Mas afinal, o que realmente as nossas vidas são? Ao meu ver, as nossas vidas são como filmes cinematográficos. Somos personagens desses filmes. A astrologia, assim como as demais artes divinatórias, poderiam nos ceder alguma compreensão sobre os papéis dos nossos personagens nesses filmes. Mas esses instrumentos de revelações do ego foram deliberadamente ocultados para que a humanidade ficasse num estado altamente suscetível para ser conduzida como um rebanho. O cajado que conduz esse rebanho é algo chamado prisão mental. Programações de controle da mente transformam a raça humana numa coletividade de teleguiados capazes de fazer as coisas mais absurdas de maneira naturalmente espontânea. Isso fez a humanidade banalizar o absurdo de tal modo que o absurdo
passou a ser algo comum e normal, enquanto práticas como caridade, fraternidade, consideração, respeito, afeto, amparo passaram a serem tidas como anormalidades. Todo esse amálgama tornou o ser humano uma criatura capaz de realizar atrocidades terríveis e sem sentido, como as nossas vidas. Pois afinal, o que leva uma coletividade a assassinar mais de 20 mil pessoas numa única madrugada? Isso realmente ocorreu e tal acontecimento foi batizado de A Noite de São Bartolomeu, uma macabra madrugada do mês de agosto de algum ano do século XVI, na França, onde por motivos políticos e religiosos foram assassinados mais de 20 mil hereges na calada da noite nas ruas francesas. A questão é: poderá a humanidade se livrar dessas programações mentais perniciosas e adquirir alguma libertação? Confesso que estou longe de ter qualquer resposta para tal pergunta, mas espero que sim. O que resta é alimentar alguma esperança de redenção para a humanidade. E meu espírito sabe que realmente existe essa chance, por mais remota que seja. Bom, esse daí foi um texto que eu li, baseado nos pensamentos aí que estavam me batendo a porta. Eu resolvi escrever isso hoje. Comecei a escrever hoje de manhã, escrevi a metade e terminei o resto agora há pouco. E resolvi ler. Então foi esse aí o texto que eu acabei de ler. Eu ia gravar um áudio falando de uma maneira menos mecânica sobre essas ideias aí. Mas quando eu percebi, eu já estava escrevendo e aí eu pensei, já que eu comecei a escrever, eu vou terminar. Aí quando o texto estiver concluído, eu vou gravar um áudio aí, fazer um vídeo, botar no YouTube e é isso daí. E foi isso que eu fiz, né? Minha garganta tá seca, tá um calor do caralho. Vou tomar um copo d'água, é nóis.